Amém, amém. Glória a Deus. Eu vou compartilhar uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Eu vou falar especificamente para as mães, mas todos vocês que estão aqui também serão inspirados e encorajados, porque todos nós, ao longo da nossa vida, recebemos a influência de uma mulher, recebemos a influência de uma mãe, seja ela adotiva, seja ela do coração, seja ela biológica, amém? E o tema que eu quero falar com vocês hoje é a influência de uma mãe. Podemos repetir todos juntos? A influência de uma mãe. Uau! Existe uma frase muito interessante, que talvez você já tenha ouvido. É uma frase de um poeta norte-americano chamado William Ross Wallace. E essa frase diz o seguinte, vamos ler junto essa frase. A mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Vamos ler novamente? A mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Uau, essa frase ela valoriza esse poder de influência que a mãe tem desde o nascimento dos seus filhos. Existe outra frase que diz que as mães são guardas das fontes, guardas, aquelas que protegem, vigiam ou preservam algo valioso, e fontes que falam literalmente de águas. E águas são essenciais para a sobrevivência. E aplicando para as mães, elas são as fontes de vida, sabedoria e amor. Mães são essas protetoras da origem da vida. Toda mulher, sem exceção, tem um dom em comum. Sabe qual é esse dom? É o dom da influência. Ah, pastora, mas como eu posso influenciar? Eu nem tenho conta no Instagram, às vezes nem sou tão falante. Eu nem tenho muitos amigos, se a senhora quer saber, mas presta atenção. Todas as mulheres têm o dom da influência. Um dos autores que eu admiro muito, que ensina muito sobre liderança, é o John Maxwell. E ele fez uma pesquisa e chegou a uma conclusão. Nessa pesquisa, ele falou que pessoas introvertidas, sabe aquelas pessoas caladinhas, quietinhas, né? Eu era uma dessas. Que essas pessoas, ao longo de suas vidas, elas influenciam pelo menos 10 mil pessoas. Uau, já pensou? Mesmo você sendo caladinho, se pessoas introvertidas influenciam 10 mil pessoas, imagine as faladeiras. Isso é para te mostrar que todos nós, tendo consciência ou não, nós influenciamos pessoas à nossa volta. E a questão é, como usamos esse dom? Será que temos consciência dele? Tendo ou não, a influência é um dom que Deus nos deu. Repita comigo, a influência é um dom que Deus me deu. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Como eu falei aqui de rede social, às vezes eu posto, na minha rede social, fazendo algumas tarefinhas com meus filhos, lendo algum livro, e tudo voltado assim para eles. E eu não posto coisas assim aleatórias. A maioria das coisas que eu posto, realmente com essa intenção, de influenciar algumas mães. E após postar alguma coisa, sempre vem várias mãezinhas me perguntando onde você comprou, como fazer. E isso é influência. E da mesma forma, muitas coisas que eu vejo no meu Instagram. Por isso, meus queridos, quero fazer esse parênteses aqui. Que você possa ter um filtro nas pessoas que você está seguindo. Porque, de certa forma, essas pessoas estão, sim, te influenciando. Estão, sim, influenciando a maneira que você lida com seus filhos, com seu marido, na sua casa. Mas, assim, falando de redes, mas também não falando de rede social, eu quero te dizer que o lugar que você mais influencia é dentro da sua casa. Em Provérbios 31, fala sobre a mulher virtuosa, que é uma mulher sábia, que é mãe, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que também é empresária, essa mãe que cuida dos necessitados. Enfim, costumo dizer que essa mulher é o sonho de toda mulher, ou o terror, né? Brincadeira, ela é o sonho, ela é uma inspiração, gente. Essa mulher, ela é quase perfeita, mas, meditando nesse capítulo, fiquei pensando, qual deve ser o segredo da mulher virtuosa? Porque essa mulher tem tantas atribuições. E aí eu lendo, vamos ler juntos, o capítulo 31, nos versos 28 e 29, do 28 ao 30.
Levantam-se seus filhos e lhe chamam de Tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Nessa versão aqui que eu coloquei, eu vou ler para vocês. Que diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é tão passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Uau! Então esse é o grande segredo dessa mulher. Ela teme ao Senhor. Ela faz todas essa lista de tantas outras coisas que ela faz, mas em primeiro lugar, ela teme ao Senhor. Você é uma mulher que teme ao Senhor? Amém? E eu gostei também desse texto, porque ela é elogiada principalmente por seu marido e por seus filhos, que são as pessoas que convivem a maior parte do tempo com ela. Ou seja, essa mulher, com esse elogio vindo de pessoas tão próximas, é um elogio verdadeiro, porque os filhos e o marido são as pessoas com quem ela mais convive, com quem ela pode ser ela de verdade, com quem ela pode viver sem máscaras. E tendo seus melhores ou talvez os seus piores dias, essas pessoas estão sempre com ela. Então, esse elogio é totalmente verdadeiro. Esse elogio que vem de dentro. Sabia que as pessoas de dentro da sua casa é essa pessoa que tem toda a autoridade realmente para falar como você é? Existem muitos outros exemplos e menções de mães que influenciaram a história. Pois é certo que ninguém exerce tanta influência na vida de um filho como as mães. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia como nosso manual e regra de fé. E eu tenho certeza que, ao ler a palavra, todos vocês já foram inspirados por alguma mulher, por alguma mãe. Durante essa mensagem, nós vamos aprender com algumas mães e algumas mulheres que, usadas por Deus, elas influenciaram a história. E vamos aprender com elas sobre ousadia, alegria, fé e coragem. Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a coragem de Cifrá e Puá. Vocês podem repetir juntos? Amém. Vejam que nomes bonitos. Quem tiver grávida de gêmeas já pode escolher esses nomes. Cifrá e Puá. E esses nomes significam, respectivamente, beleza e esplendor. Leia comigo Êxodo capítulo 1, versos 15 ao 16. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Cifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem viver. Uau! Contextualizando esse fato para vocês, né? Essa história se passa na época que o povo de Deus estava cativo, preso no Egito. Escravos, sendo oprimidos, em meio a grande sofrimento nas mãos de Faraó. E quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam. Eu acho que nascia bebê todo dia, porque o Faraó ficou muito incomodado. E ele chama essas parteiras e ordena que elas matem todos os bebês que nascessem meninos. Atualmente, a mulher, ao ficar grávida, ela logo quer saber se ela terá um menino ou se ela terá uma menina. E nos nossos dias, a partir da 8ª semana de gestação, bem no iniciozinho, já é possível descobrir se a gente vai ter um menino ou uma menina. Eu fiquei maravilhada nas minhas gestações. Primeiro da minha filha Esté, que hoje tem 6 anos, e também do Daniel, que hoje tem 3. A descoberta desses 2 serzinhos na minha barriga, no meu ventre, eu acho que é algo único na vida de qualquer mulher. E era aquela ansiedade o tempo todo para saber como o bebê seria quando ele nascesse. Eu queria fazer ultrassom todo mês. Quem é mãe vai entender essa ansiedade. Mas, como eu disse para vocês, esses momentos são marcantes na vida de qualquer mulher. Vocês podem até observar um aumento no número aí de chá revelação por aí, não é verdade? Porque é algo que deixa a gente tão emocionado. Mas quando nós pensamos na ordem de Faraó, em uma época tão remota, que ainda não existia ultrassom, nem exames específicos para a descoberta do sexo da criança, nós podemos imaginar a aflição que aquelas mães estavam carregando. Costumo dizer que mesmo uma opressão a qual elas estavam debaixo, um jugo muito pesado. Mas, continuando nos versos, Êxodo capítulo 1, versos 17 e 19. Acompanhem comigo a leitura.
Êxodo capítulo 1, versos 17 e 19. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Uau! Para a glória de Deus, essas duas mulheres corajosas, a Sifrá e a Puá, elas temeram a Deus. Olha aí mais uma vez, elas temeram a Deus. Arriscaram suas próprias vidas ao desobedecerem à ordem de Faraó. E assim, elas salvaram muitos e muitos bebês dos hebreus. E eu fico muito feliz porque, ao ler esse texto, a gente percebe, a gente encontra que elas também, em Deus, receberam a recompensa delas. Acompanhem comigo os versos 20 e 21. Olha o que a Bíblia diz. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Uau! Grande foi a influência dessas duas parteiras, a Sifrá e a Puá, na salvação desses bebês, que Deus lhe concedeu seus próprios filhos. É tremendo. Essas mulheres modelaram a sua maternidade, mesmo antes de serem mães. Ou seja, o que elas fizeram antes foi algo que reverberou na própria família delas, porque a Bíblia diz que Deus foi bondoso com elas. Amém? Que possamos imitar a coragem de Sifrá e Puá, protegendo os indefesos, seja antes ou depois que eles nasçam. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, vamos repetir qual foi o nosso primeiro ponto? A coragem de Sifrá e Puá. Vamos agora falar de uma mulher que tem a minha admiração na Bíblia. Essa mulher se chama Joquebede, né? Então, nosso segundo ponto, a ousadia de Joquebede. Vamos continuar a leitura do capítulo 1 de Êxodo. Capítulo 1 de Êxodo. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Faraó, percebendo o fracasso da sua primeira ordem que foi dada às parteiras, ele agora não ordena somente às parteiras, não. Agora ele ordena a todo o seu povo. A todo o seu povo que pegue as crianças recém-nascidas e joguem no rio. Quando Moisés nasceu, ele já estava sentenciado à morte. Eu creio que você conhece muito bem essa história do bebê no cestinho. E após o nascimento de Moisés, a Joquebede o escondeu por 3 meses. Êxodo 2 e 3 diz: quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou entre os juncos, à margem do Nilo. Uau! Eu digo mais. Eu digo que a Joquebede deve ter escondido toda a sua gestação. A Bíblia não diz isso, mas a gente supõe. Porque se ela escondeu ao nascer, imagine só, um bebê recém-nascido, o que ele faz? Ele chora. Imagine só qual foi o mistério que essa mulher usou. Conseguiu ficar 3 meses com o bebê em casa, sem que ninguém... O Moisés deveria ser um anjinho, bem quietinho. Mas a Bíblia diz que não podendo mais escondê-lo. Imagina que Moisés começou a ficar mais espertinho ali, esperneando, chorando. E agora ela precisava agir rapidamente para salvar a vida do filho dela. Que mulher ousada foi a Joquebede. Eu já ouvi algumas vezes que as pessoas julgando a Joquebede, dizendo que ela abandonou o filho e que ela deixou para que ele morresse. Vocês acreditam nisso? Eu creio que não, porque a verdade é que a Joquebede foi uma mãe extraordinária, porque ela não aceitou passivamente a morte do filho. Ela não aceitou se submeter a essa ordem que iria contra a ordem de Deus. Porque somente o Senhor dá vida e somente Ele pode tirar, amém? Uma mãe, ela é capaz de qualquer coisa por um filho. A Joquebede não desistiu do seu filho. E eu creio que o Senhor foi quem deu essa estratégia para ela. Porque eu não vejo na Bíblia nenhum outro exemplo para que ela pudesse imitar. Ela pega aquele cestinho de coisas tão simples, né, de algo que crescia ali à margem do rio, os juncos. Pega esse cestinho, veda esse cestinho para que não entrasse água. E só então coloca o menino. E ela deixa o bebê
junto à margem do rio, não no meio do rio, não na correnteza para que ele morresse, não. Ela deixa à margem do rio, é isso que a Bíblia diz. E ela não abandonou ele sozinho. Ela chama a sua filha, a Miriam, e encarrega ela. Minha filha, fica aqui, fica de olho ali naquele cestinho para que tudo ocorra bem. Fique de olho para ver o que vai acontecer com seu irmão. E lendo e meditando nesse texto, eu fiquei pensando, Senhor, a Miriam também foi muito corajosa. E ela merecia um Oscar nessa cena, né? Um Oscar do céu, porque foi ela que se dispôs a chamar uma mulher para amamentar o menino. Gente, essa história é linda demais. Moisés não apenas foi salvo, mas ele teve o privilégio de ser amamentado por sua mãe biológica. E ainda por cima, a Joquebede seria paga para fazer a função dela. Às vezes a gente brinca, né, que deveríamos ser pagas, ter um salário, porque a maternidade cansa. Cansa ou não cansa? Em muitos momentos, ser dona de casa é exaustivo, é ou não é? É. Mas a verdade é que nenhum dinheiro do mundo é capaz de pagar esse privilégio que temos. Mas nós somos recompensadas com sabedoria, com graça e com fé do alto para criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Olha, a Bíblia não diz exatamente quantos anos Moisés tinha quando ele foi desmamado, né? Quando ele foi entregue à filha de Faraó. No entanto, com base nesse texto, alguns estudiosos dizem que ele tinha entre cerca de 3 a 5 anos, porque na cultura hebraica antiga, o desmame acontecia mais tarde, por volta de 3 ou 5 anos, dependendo da mãe e da criança. Mas eu creio que a Joquebede, ela foi sim privilegiada, porque ela teve o privilégio de passar os primeiros anos da vida de Moisés juntinha com ele, influenciando ele com a sua maneira de ser, com a sua maneira de amar e de buscar a Deus. Eu creio que ela passou esses princípios para o filho dela. Além do mais, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você está aproveitando o seu tempo com seus filhos? Tempo de qualidade e também tempo de quantidade, porque sem quantidade não tem como haver qualidade. Você brinca com seus filhos? Esses dias, a minha filha de 6 anos, a Esther, ela estava me chamando para brincar. E eu respondi o quê? Filha, a mamãe tem tanta tarefa para fazer, a gente precisa sair. E deu um monte de explicação para ela. E ela, mais uma vez, mamãe, por favor, senta aqui, vamos brincar. Você só quer trabalhar, trabalhar. E eu, filha, mas se a mamãe não fizer, quem vai fazer? Aí eu sei que, por último, ela falou, tá bom, mamãe, a senhora só quer ficar trabalhando todo dia. A senhora vai ter isso todo dia para fazer. E aquilo pegou meu coração, porque eu pensei, verdade, filha, se eu ficar esperando terminar tudo que eu tenho para fazer, eu nunca vou brincar contigo, porque o serviço não acaba. É incrível, gente, não acaba. E aí eu parei ali no meio daquela rotina agitada. Fui para o espaço dos brinquedos, sentei no chão com ela, brinquei de boneca, brinquei de costureira. E foi um momento tão precioso, onde ela pôde abrir o coraçãozinho dela. Eu creio que nós temos que estar atentos à necessidade dos nossos filhos. No momento que seu filho te chamar para brincar, eu sei que você não vai ficar brincando o dia todo, mas no momento que seu filho te chamar, mamãe, papai, brinca comigo, isso significa que seu filho está querendo a sua atenção. E pode ser uma oportunidade do seu filho abrir o coração com você. Amém? Muitas vezes, você vai precisar parar e priorizar os seus filhos. Eles crescem tão rápido e o tempo perdido não volta mais. Já está comprovado que os primeiros 1000 dias de vida de cada ser humano é chamada a idade de ouro. Alguém já ouviu falar sobre a idade de ouro? Essa pesquisa diz que a idade de ouro são os dias mais importantes para o desenvolvimento emocional e também para o desenvolvimento biológico saudável da criança. E esses primeiros 1000 dias vão influenciar uma vida adulta bem-sucedida. A conta é os 270 dias da gestação, mais os 730 dias do nascimento, que vão até os 2 anos de idade, equivalem a 1000 dias. Eu achei muito interessante essa contagem, porque já conta o bebezinho ali no ventre. Né? Toda aquela influência que o bebezinho está recebendo da sua mãe, desde o ventre, já conta para que ele nasça, que ele cresça e seja um bebê que vai ser bem-sucedido na sua vida adulta, porque ele vai ter ali toda aquela informação da sua mãe. Por isso, as grávidas, que vocês possam
é aproveitar também esses momentos de gravidez para ler para os seus filhos, mesmo na barriga, para orar, para louvar ao Senhor. Amém? Você, querida mamãe, quero falar agora especificamente para essas mães que podem investir de forma integral na vida de seus filhos, quando ainda são pequenos. Muitas vezes a cobrança fora fica te chamando para trabalhar, e eu não estou aqui julgando as mães que precisam trabalhar. Eu sei que muitas mães também são mães solo e necessitam se desdobrar para dar um cuidado para os seus filhos. E eu creio que você vai ter a sua recompensa também do Senhor, porque você tem feito o seu melhor. Mas eu estou falando especificamente para aquela mãe que tem o privilégio de poder passar os primeiros anos dos filhos ao lado deles, cuidando, instruindo, educando, ensinando a palavra. Amém? Eu sei que a realidade também de muitas mães é que, após acabar a licença maternidade, logo elas precisam voltar para o trabalho. Mas eu quero falar também e dizer para vocês que esse tempo, onde os filhos são bem pequenos, é o tempo que eles mais precisam da mãe. Porque durante a infância, nenhuma funcionária, nenhuma creche, nenhuma escolinha, nem a tia, nem a avó tem esse papel de influenciar como você. Porque ninguém vai poder substituir por completo a sua função na vida dos seus filhos. Seu filho precisa de você. Existem momentos que deveriam ser inegociáveis para os pais, para as mães, alguns momentos do dia. E são eles: a hora de acordar, nas refeições, na volta da escola e na hora de dormir. Por que eu estou dizendo isso? Porque de tudo, se a mãe tem aquela correria, se a mãe não consegue realmente dar tempo para os filhos, esses momentos do dia são essenciais para que a mãe tenha essa conexão com o filho. Na hora de acordar, por exemplo, bom dia, meu filho, acordou feliz com Jesus? Né? Já corrigindo para que criança não pode acordar mal-humorada não, irmãos. Porque a criança tem tudo, não tem? Não precisa se preocupar com nada, não paga boleto, então a criança vai acordar mal-humorada para quê? Amém? O pastor Willy e eu e o pastor Willy, nós priorizamos sentar com os nossos filhos à mesa. Olha só aqui outra coisa que faz toda a diferença na vida dos filhos. É o sentar à mesa para fazer as refeições em família. Vocês têm esse hábito de fazer as refeições à mesa? E são nesses momentos à mesa que nós aproveitamos para discipular os nossos filhos de forma intencional. Ao tomarmos o nosso café da manhã, nós memorizamos versículos. Ao almoçar, nós repetimos o versículo. E eu creio que esses momentos são poderosos e vão ficar para sempre marcados no coração dos nossos filhos. Essa semana, o Willy compartilhou comigo que ele estava ouvindo um podcast e era sobre o pastor Silas Malafaia. E uma fala dele chamou a atenção. Uma vez o Willy já tinha comentado comigo assim: amor, já percebeu que quando ele prega, ele fala todos os versículos de cor? Eu falei, verdade. E nessa conversa, esse pastor ele falou que aos 5 anos de idade, ele agradece muito aos pais dele, que investiram tempo em ajudar a decorar os versículos da Bíblia. E esse hábito foi algo que veio como base na vida dele, porque ele cresceu e continuou a praticar a memorização de versículos. E hoje ele flui nisso facilmente, mas ele começou lá na infância. E a gente até ficou feliz, porque nesses momentos que a gente, de forma intencional, ensina a palavra ao nosso filho, aos nossos filhos, nós podemos perceber o quanto eles aprendem rápido. O Danielzinho, antes de completar 3 anos, eu acho que ele tinha 2 anos e meio, nós estávamos focando na Esté, que tinha 5, ensinando ela a decorar o versículo. E um belo dia, do nada, nós até pensávamos que o Daniel não estava prestando atenção, ele, cita o versículo todinho de Deuteronômio 6. E foi algo que a gente ficou assim maravilhado. Eu falei, amor, misericórdia, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque aqui a esponjinha do lado está só absorvendo. E é isso, gente. Quando a criança, quando os seus filhos são pequenos, é o tempo que eles vão ter mais facilidade para aprender a palavra de Deus. É um tempo, mãezinha e paizinho, que vocês vão investir na educação dos seus filhos. Investir para que eles conheçam o Senhor. Amém? Seja uma mãe ousada pelo bem de seus filhos. A Joquebede foi uma mãe ousada. E o resultado, ela influenciou nada mais, nada menos que o libertador de Israel. Que o libertador, aquele que tiraria o seu povo da escravidão, guiado pelo Senhor. Moisés foi esse homem, porque ele também teve essa mãe que o salvou. Amém?
E vamos passar para o terceiro ponto. Antes de passarmos para o terceiro ponto, vamos repetir o primeiro ponto? A coragem de cifrar e puar. Todo mundo. Segundo ponto. Muito bem. Vamos passar agora para o nosso terceiro ponto. E nós vamos falar sobre a fé e a alegria de Maria. A Maria também é uma mulher que me inspira muito, principalmente como mãe. Né? Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 1, versos 28 a 31. Acompanhem comigo a leitura no telão. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Maria foi escolhida por Deus, uma simples mulher. Ela não tinha sangue real, ela não era rica, ela não era uma sabe-tudo da lei. Mas ela encontrou graça aos olhos de Deus, e sendo bem-aventurada entre as mulheres. Lá no cântico dela, em Lucas 1,48, a Maria disse: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Uau, a própria Maria disse: eu serei conhecida por todas as gerações como uma mulher bem-aventurada. Você sabe o que quer dizer bem-aventurada? Quer dizer feliz. A Maria estava literalmente dizendo: de agora em diante, eu serei conhecida por todas as gerações como uma mulher feliz. Você é uma mãe feliz? Deus não quer que você seja uma mãe perfeita. Seus filhos não precisam de uma mãe perfeita, porque elas não existem. Mas Deus quer uma mãe que seja temente a Ele. Deus quer uma mãe que seja feliz. E os seus filhos, eles precisam de uma mãe feliz. Tem um ditado que diz assim, ó: mamãe feliz, toda a casa feliz. Mas se a mamãe não estiver bem, misericórdia. É verdade, gente? Verdade. Porque nós mulheres, nós temos esse papel e nós temos esse dom de influenciar todo o ambiente da nossa casa. Reflita comigo nesse momento. Como eu sou dentro da minha casa? Será que eu sou alegre, feliz, paciente? Ou será que eu sou triste, emburrada, que grita o tempo todo com os filhos, pronta para brigar com tudo e com todos? E a famosa TPM, como eu sou nessa fase? Misericórdia. E quando você está chateada com alguém ou com seu marido, você demonstra isso na frente dos seus filhos com as suas reações? Nossos filhos, eles têm uma tendência muito grande de nos imitar. Gente, quantas vezes eu recorro ao Senhor quando eu percebo que eu agi, que eu pisei na bola ali com meus filhos, ou que eu falei alguma coisa com meu marido, aí eu preciso, ir lá com todo amor, pedir perdão e me retratar na frente dos filhos. E é tão interessante, né? Eu e meu marido, a gente tem o combinado de jamais discutir na frente das crianças. É difícil, né? Mas, uma certa vez a gente estava tendo uma conversa no carro. E a gente nem estava discutindo assim nada, era só mesmo uma discordância entre alguma coisa ali. E do nada, a Esté falou lá de trás: parem de brigar. E a gente nem estava brigando, só estava conversando um pouquinho mais. Aí na hora, assim, sobe aquele... Aí, verdade, filha. Perdoa o papai e a mamãe. A gente não está brigando, a gente só falou um pouquinho mais alto. Mas a gente vai se resolver, tá bem? O papai e a mamãe se amam. Aí deu um beijinho. E como esse ambiente de proteção para os nossos filhos é importante, né? Que você e seu esposo possam demonstrar na sua casa esse ambiente também de alegria. Que seja esse ambiente harmônico. Amém? Agora, voltando para a história da Maria. Ela era uma jovem, estava prestes a se casar. Imagine comigo o nível de confiança e de fé que ela precisou ter, né? Porque a essa altura ela iria aparecer grávida, antes do casamento. E ela não apenas seria julgada ou mal falada pela sociedade, não. Naquela época, ela corria um sério risco de ser apedrejada, porque era a lei daquela época. E eu fico imaginando ela tendo aquela conversa com o anjo explicando tudo o que iria acontecer com ela. Não, Maria, porque ela fez a pergunta, né? Como vai acontecer isso se eu sou virgem? E o anjo explicando para ela que o poder do Altíssimo a envolveria e tal. E eu fiquei pensando assim, no nível de confusão que ficou na cabeça dela. Mesmo ela não entendendo por completo o que iria acontecer.
Vamos ler comigo a resposta que a Maria deu ao anjo, lá em Lucas 1:38. Olha só a resposta dela. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Como eu aprendo com as palavras da Maria? Que a sua resposta para o Senhor seja: Senhor, eu sou sua serva. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo comigo nesse momento, ou o que está acontecendo com os meus filhos, mas eu sou a tua serva, Senhor. Cumpre na minha vida o teu querer e a tua vontade. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem promessas para mim e para os meus filhos. Né? Então, essa resposta da Maria: sou tua serva, que se cumpra em mim o teu querer. Amém? A Maria, ela é um modelo para nós também. Esse é um dos relatos que eu mais gosto dessa história. Lá no livro de Lucas também. E ele diz que os pais de Jesus iam todos os anos para Jerusalém. Né? Eles estavam morando em Nazaré. Iam todos os anos para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E numa dessas vezes, né, Jesus tinha cerca de 12 anos de idade. Numa dessas vezes, quando terminou a festa, todo mundo foi embora e Jesus ficou para trás. Agora imagine comigo, sabe quando que a Maria e o José sentiram a falta de Jesus? Depois de um dia inteiro andando. Eu fiz uma pesquisa rápida e provavelmente eles se distanciaram de 25 a 30 quilômetros de Jerusalém. Imagine comigo. Eu quero assim, é desesperador. Alguma vez, mamãe, você já teve a experiência de perder o seu menino no supermercado ou no shopping? Nem que seja por 30 segundos? Eu já tive. E é desesperador, não é? A gente não sabe se a gente chama a polícia, se a gente fica bravo. Mas, assim, no decorrer dessa história, em nenhum momento eu vi a Maria com essa atitude. Tá bom, gente. E essa viagem de volta para Nazaré durava cerca de 5 a 6 dias de viagem. Olha só aí, mais um motivo para a Maria ficar chateada, né? Jesus atrasando a viagem. Então, depois de um dia caminhando, eles perceberam: opa, cadê Jesus? Olharam entre a bagagem, entre os seus companheiros de viagem, e Jesus não estava lá. E eles voltam, então, para Jerusalém. E sabe quando que eles encontram Jesus? Depois de 30 segundos? Não, depois de 3 dias. Imagine só comigo, 3 dias, sem estar ali com o filho, sem saber onde o filho estava. Mas até nesse momento, eu creio que a Maria estava muito confiante no Senhor. Ela sabia porque sabia. Ela tinha uma palavra, que nada de mal iria acontecer com Jesus antes do tempo. Eu creio que ela sabia que Jesus já tinha um propósito determinado e que Deus estava cuidando do seu filho. Nesse relato também, aí fala, né, que depois de 3 dias, os pais encontraram Jesus aonde? No templo, sentado entre os doutores, ouvindo-lhes e fazendo-lhes perguntas. E olha o que a Bíblia diz. A Maria chega assim para Jesus e fala, sabe o quê? Filho, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos aflitos. Meu Deus, depois eu fiquei pensando, me colocando no lugar da Maria. Eu acho que eu teria chamado a polícia em 30 segundos já e estaria muito chateada. Mas não é isso que o texto fala da Maria. A Maria, em todo o tempo, ela demonstra ser uma mulher alegre. Ela demonstra ser essa mulher pacífica, essa mulher cheia de fé, para crer nas promessas do Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz que depois disso, Jesus foi com ela e ele era obediente em tudo. E Maria guardava todas essas coisas no coração. Que possamos ser uma mãe cheia de fé e alegria, assim como a Maria foi. E falando mais uma vez, ela não foi uma mãe perfeita. Se você tem alguma culpa na sua maternidade, vai sair agora em nome de Jesus. Mas ela foi uma mãe serva. Ela falou para o Senhor, aqui está a tua serva, que se cumpra em mim o teu querer. E para fechar, eu quero falar para vocês desse exemplo de uma mãe. Eu quero dar um exemplo de uma mãe, que eu gosto muito dessa mãe. Eu não poderia deixar de fora essa mãe. Os seus filhos foram Charles Wesley e John Wesley. Vocês já ouviram falar desses nomes? Eu creio que sim. Estes 2 irmãos, eles influenciaram o mundo em seus dias. Atribui-se a Charles Wesley ter escrito milhares de hinos da igreja, muitos dos quais ainda são cantados até hoje. E o John Wesley, que pregou a quase 1 milhão de pessoas em mais de 42 mil sermões. E escreveu centenas de publicações e ganhou milhares de vidas para Jesus. Amém?
E a mãe desses dois foi a Susana Wesley. Olha ali a foto instagramável da Susana Wesley. Na biografia dela, depois eu vou deixar para vocês lerem essa biografia, que é incrível. Na biografia dela fala que ela nunca pregou um sermão, que ela nunca publicou um livro, que ela nunca fundou uma igreja, mas ela era uma mãe que se colocou no seu papel. Era uma mãe de oração, era uma mãe que zelava pelo bem-estar dos seus filhos e clamava por eles, para que eles fossem salvos. Mesmo tendo 19 filhos, ela os ensinou a amar a Deus e dedicou muito tempo com cada um deles. Além do mais, a biografia dela também diz que ela chamava os seus vizinhos, ou seja, aquelas pessoas que ela tinha mais contato ali. E juntos, eles ouviam sermões e cantavam hinos a Deus. A Susana passou muitos momentos difíceis na vida dela. Não estou dizendo que foi fácil. Creio que ela viveu numa época desafiadora. Ela deve ter pensado em desistir, com certeza, mas ela nunca o fez. O que nunca falhou na vida da Susana foi a decisão de se manter como essa mãe piedosa, como essa mãe de oração. Ela é uma inspiração para todas as mães, em todo lugar. Quanto ao que pode acontecer, né, quando uma mãe se rende, quando uma mãe coloca os seus filhos ali diante do Senhor. E eu vou falar para vocês que na casa da Susana haviam 16 regras. Não vou ter como falar todas para vocês hoje. Mas eu quero ler com vocês as 5 primeiras. Vou deixar como lição de casa para vocês verem as 16 regras que tinha na casa da Susana Wesley. Vamos ler juntos? Vamos lá, 16 regras. A primeira: comer entre as refeições não é permitido. Era uma das regras. Como crianças, elas devem estar na cama até às 20. Devem tomar remédio sem reclamar. Dominar a obstinação na criança e trabalhar com Deus para salvar a alma dela. E a quinta regra: ensinar a criança a orar, tão logo comece a falar. Eu coloquei só essas 5 para vocês verem como é interessante essas regras que a Susana Wesley tinha na casa dela. Mas todas as 16 são coisas pertinentes, incríveis, que quando a gente olha para o nosso dia a dia, são coisas que a gente vai deixando, vai esquecendo. Essa mulher foi realmente um exemplo para nós. E, em resumo, qual foi o nosso primeiro ponto? A coragem das parteiras, né, de Sifra e Puá, a ousadia da Joquebede e a fé e a alegria de Maria. Nós aprendemos que nós somos influenciadoras e, como mães, nós precisamos continuar sendo a intercessora de nossos filhos, mesmo que eles já sejam adolescentes, jovens ou adultos. As mães, mãe é mãe, ela nunca vai deixar de ser mãe. E essa preocupação em saber se o filho está bem, se o filho está no caminho do Senhor, sempre vai existir. E eu acho que esse é o nosso maior privilégio, de poder, diante de Deus, continuar intercedendo pela vida de nossos filhos. Que vocês, mães, possam continuar exercendo esse papel com tanta sabedoria, né? E pedindo ao Senhor essa sabedoria que vem do alto, para conseguir, orando por seus filhos, até que, amém?